Já falei, né? Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é mais um Na Tela com a Levante dessa sexta-feira. O dia começou mais negativo aí por conta de Trump e seus tweets polêmicos. Né? Tem a delegação chinesa que está negociando aquela novela da guerra comercial. Mas, enquanto a gente fala aqui, o futuro está caindo 0,30, mais cedo estava caindo mais forte. Então, a gente vimos as bolsas chinesas em alta, preço do minério de ferro em alta. Então, a gente acredita aí que o dia será levemente negativo. Acho que vai ficar mais perto do 0-0 do que uma queda, né? A gente teve ontem uma derrota do governo em relação no Congresso, né, principalmente relacionado aí ao Sérgio Moro. Isso foi ligeiramente negativo. E continuamos aí com resultados das empresas, né, bombando, né? São, sei lá, inúmeros resultados. Eu vou focar aqui nos que eu achei mais importantes. Acho que talvez o mais importante do dia seja o de Vale, né? Após a tragédia de Brumadinho. Então, a gente está falando aí, pela primeira vez, a companhia divulgou um EBITDA negativo. Então, isso é bem ruim. E por que isso, né? Então, eu estava até olhando o número aqui para me certificar. A tragédia de Brumadinho, o rompimento da barragem, trouxe um impacto de 19 bilhões de reais no resultado da Vale no trimestre. Né? São 9 bilhões em provisões e mais ou menos 7,1 de despesas relacionadas à desativação de barragens, né? As tais barragens a montante, como foi a que rompeu lá no córrego do Feijão. Então, um impacto grande no resultado. A Vale reportou um prejuízo de 6,4 bilhões de reais e a tragédia de Brumadinho, inclusive, impactou o endividamento, né? O endividamento subiu, dívida líquida da Vale subiu 2,4 bilhões de dólares. É uma alavancagem baixa ainda, a gente está falando uma vez, dívida líquida e EBITDA. Então, acho que esse é o principal resultado do dia. Acho que vai ser um impacto negativo para as ações da Vale, mas, por outro lado, a gente tem o preço do minério de ferro aí subindo acima dos 2%. Então, acho que isso deve predominar, talvez, no pregão de hoje. Estou olhando aqui Vale para ver como é que está. Indicativo aqui no leilão de abertura, queda de 0,7. Tá? Então, eu acho que vai ser aí negativo para Vale, mas seria mais negativo se não tivéssemos a alta do minério de ferro. Continuando ainda em resultados, falar um pouco do setor imobiliário, né? Então, resultado porrada, resultado que foi bom, resultado da Iven. Então, como eu já havia falado aqui algumas vezes, a Iven já havia divulgado seu resultado operacional do primeiro trimestre, destaque para o empreendimento de luxo aqui no bairro do Itaim, em São Paulo, Fasano. Então, a ação sobe aqui agora 3% enquanto a gente fala. Por que isso? A companhia Iven, depois de muito tempo, deu lucro, 50 milhões de reais, um retorno sobre o patrimônio líquido de 12%, e gerou caixa se a gente desconsiderar uma despesa que eles tiveram lá com compra de terreno. Então, depois de muito tempo, a companhia voltou ao lucro, né, com retorno sobre o patrimônio. É claro que esse trimestre foi muito forte, acho que a gente não vai ver resultados tão fortes de novo ao longo do ano, né? Só esses lançamentos do primeiro trimestre impactaram a receita aí 250 milhões. Então, o resultado bom da Iven, o meu call, né, é de recuperação do mercado de média, o setor imobiliário no segmento de média e alta renda em São Paulo, e recupera antes, né, recupera mais forte. Nessa linha também o resultado de Cyrela foi bom, já não foi tão bom quanto o de Iven, né? Deu um pequeno lucro, deu um ROI aí, um ROI anualizado de pouco mais de 1%. Só que a Cyrela, né, uma geradora de caixa forte, né? A Cyrela gerou 150 milhões de reais, né? A companhia está virando aí um reloginho, deve ser uma empresa aí de gerar 600 milhões por ano, né? Então está bem regular a geração de caixa da Cyrela. Ainda no setor imobiliário, o resultado de BR Malls, acho que decepcionou um pouco o mercado no desempenho das vendas, mesmo as lojas dos shoppings, né? Foi o resultado mais fraco aí das empresas de shopping.
1,5% crescimento das vendas mesmas lojas. Então, o Iguatemi foi 3,1%, Multiplan 2%, Aliança e Sonai também, números mais fortes, acima de 2%. Então, um resultado um pouco mais fraco aí de BR Malls, os shoppings ainda mais voltados à classe C, ainda sofrendo para ter retomada nas suas vendas. Eu espero impacto negativo no preço das ações da BR Malls. Estou abrindo agora na tela aqui, Cyrela subindo 0,64, aí vem subindo 2,70. BR Malls abriu zerado, mas eu acho que vai ter aí talvez um impacto negativo no preço da ação. E por último, né, haja fôlego aí, inúmeros resultados, falar do resultado da B2W, que aí foi na ponta oposta, né, foi um resultado mais negativo, principalmente a questão das vendas, né, o GMV, que é o total de mercadorias que ele vende, né, como a companhia está migrando do varejo tradicional para o varejo de marketplace, né, de comércio eletrônico, então caiu bastante a venda física, né, então caiu 17%, então essa venda total da B2W subiu apenas 15%, e a companhia acabou dando um prejuízo maior do que o esperado pelo mercado, né? No lado positivo, houve uma melhora de margem bruta e de margem EBITDA, que indica que a companhia está mais racional, está focando mais em rentabilidade do que crescimento, do que participação de mercado. Então, o B2W eu acho que vai haver aí um impacto negativo no preço da ação. Eu lembro que esse é um papel que tem um pouco mais de risco, né, quase uma startup, né, já que a companhia está mudando, como eu falei, indo para o marketplace, e inclusive com empresas de meio de pagamento, né, que é a AME Digital, né. Então o papel aqui está indicando a abertura, uma queda de 4%. Então acho que no cenário corporativo, esses eram os destaques que eu queria trazer aqui para vocês. Tem outros vários, mas acho que esses são os mais importantes, na minha opinião. A gente está vendo agora aqui o índice à vista caindo 0,15, o futuro continua caindo ali o 0,30. Então, na China, em alta, mercado americano, ligeira queda, essa questão do Trump. Aqui no cenário doméstico não temos muitas notícias hoje, sexta-feira geralmente é um dia de volume mais baixo negociado na Bolsa. Por último, um destaque, a gente falou aqui algumas vezes, né, do Uber. Então saiu o preço do Uber, o valor de mercado aí por volta de 80 bilhões de dólares, né? Quer dizer, a estimativa inicial era entre 90 e 100, eles acabaram baixando um pouco o preço, né? Ficou em 45 dólares, então a empresa vai levantar 8 bilhões de dólares, vai ficar valendo aí 80 bi, lembrando aí que a Lyft, né, sua concorrente, abriu, chegou a valer 100, caiu aí uns 16%. Então, eu acho até surpreendente, né, uma empresa que ela mesma admite que não dá lucro, captar esse montante, né? Estados Unidos, eu acho que é outro mercado, com certeza. Então, eu queria trazer esse destaque aí do Uber, que a gente falou bastante. Bom, pessoal, esses eram os principais destaques do dia. Desejo a todos aí um excelente final de semana. Até segunda-feira. Um abraço. Tchau, tchau.